Bom, pessoal, vamos então aí começar, né, a nossa correção comentada da prova da AFA desse ano. Eu achei um texto bastante coerente, né, bem apropriado para o nível que se espera dos alunos que prestam esse tipo de exame, né? É um texto com 5 parágrafos e ele traz aí a temática do problema da escassez de alimentos, né? Então, as causas, os efeitos e as soluções. E ele traz em cada um aí dos parágrafos um tema. Então, ele faz aí o parágrafo de introdução do problema, depois ele traz as causas, né, da falta, né, da escassez de alimentos. Depois, no terceiro, ele fala dos efeitos dessa falta de alimentos. No quarto, da solução. E aí, então, ele fecha esse texto aí apresentando uma conclusão. Então, vamos lá. A primeira questão aí, o que ele diz? Ele fala o texto. Então, na verdade, ele está pedindo para a gente qual é a ideia principal desse texto. O que esse texto fala, né? Sobre o que é esse texto. E aí ele coloca lá, points out how well Burkina Faso dealt with food shortage. Então aponta como o Burkina lidou com a escassez de comida. A alternativa B shows a remaining difficulty as well as its way out. Então ele mostra aí quais são as dificuldades, assim como solucioná-las. Highlights na cena, highlights the importance of urbanization for crop fields. Então ele mostra a importância da urbanização para os campos de plantações. E o D, states that land degradation is a natural impact for today's climate stability. Então, ele afirma que a degradação do solo é um impacto natural para a estabilidade climática dos dias de hoje. Então, pensando em todas as alternativas aí, a gente já viu, até mesmo pelos títulos dos parágrafos, que ele vai falar sobre a problemática da escassez de alimentos e vai propor soluções para isso. Logo, a nossa alternativa correta, aqui no caso, seria a alternativa B. Tudo bem? Então, ele diz lá, ó, shows a remaining difficulty as well as its way out. Então, a alternativa B vai ser aí, no caso, a minha alternativa correta para essa questão. Depois, na 34, ele pede para a gente marcar a opção incorreta de acordo com o texto. Na alternativa A, ele coloca there are no clear explanations and reasons for food shortage. No B, if one applies the required solutions, one solves food shortage problem. Na C, greenhouse issues have contributed for experiencing food restriction. And letra D, droughts and desertification also harm food production. Bom, de cara aí, ele coloca a alternativa A, que no caso dessa questão é a correta, porém, a gente tem que prestar bastante atenção nesta palavrinha aqui, ó, no. Por isso que ela é incorreta, porque ele diz, there are no clear explanations and reasons for food shortage. Então, lá no texto, ao contrário do que está escrito aqui, né, que there are no clear, se nós prestarmos atenção aí na linha 2, aqui, ó, né, ele já começa explicando, ó, the scarcity of food is caused by economic, environmental and social factors such as crop failure, overpopulation and poor government policies. Então, ele coloca aí claramente, né, na linha 2, ele começa ali na linha 2 e ele vai até mais ou menos ali na linha 6, explicando para mim quais são as razões da escassez de alimentos. Então, aquele no ali
é o que vai tornar a minha alternativa incorreta. Logo, as outras estão corretas. Então, a minha resposta para a alternativa à questão 34 vai ser a alternativa A. Seguimos. Já a questão 35, ele diz o seguinte: The first paragraph states that crop failure, overpopulation, and poor government policies are the main cause of food scarcity in most countries. Such problems may represent, respectively. Quais são os problemas? Só fazendo uma observação, se você tivesse ficado com dúvida na questão 34, a 35 já responde ela para você, tá vendo? Porque ela mesma já diz, ó, as principais causas da escassez de alimentos. Então, é claro que se aí ele já está te dando quais são as causas, isso significa que existem razões, né? Então, você percebe que, às vezes, uma questão da prova, ela pode responder a outra para a gente. Mas, voltando aqui, então, na questão 35, ele coloca que tais problemas, quais são os problemas? Vamos achar, então, primeiro os problemas aqui na oração. Crop failure, né? Overpopulation and poor government policies. Então, ele quer saber, cada um desses três, que tipo de problema é. Então, vamos lá. Crop failure, vamos supor que você não sabe o que era crop failure, mas você sabe population, or overpopulation. Mesmo que você não saiba o que é overpopulation, a palavra population você sabe. Então, aí, no caso, você já tem o quê? Que população é uma coisa ligada ao social. Então, a gente tem que achar aí uma alternativa onde o social seja a segunda opção. De cara aí, a gente já elimina a alternativa A e a gente já elimina a alternativa C. E aí, a gente tem lá o crop failure, que você talvez não saiba o que é, e temos o government policies. O government, ele está ligado com o quê? Né? Se a gente analisar a alternativa B, que tem o social aqui como segunda opção, ele traz environmental factors. Government policies está ligado a environmental factors ou está ligado a economic factors? Claro, economic factors. Então, logo, crop failure, ele vai estar associado a o quê? Environmental factors, que são fatores ambientais. Ou seja, crop failure significa o quê? Plantações, overpopulation, a superpopulação, e as políticas governamentais. Então, temos aí, no caso, a alternativa D como alternativa correta da nossa questão 35. Então, você percebe que mesmo que você não saiba uma ou outra palavra, um vocabulário, a gente consegue, por análise daquilo que a gente, pelo pouquinho que a gente sabe, extrair a resposta correta, né? Sempre o que eu falo para os meus alunos é, leiam tudo até o fim. Prestem bastante atenção no que vocês sabem, não no que vocês não sabem. Foquem sempre no que vocês sabem, que o que vocês sabem é o suficiente para trazer a resposta certa se você fizer com calma e analisando cada alternativa. Bom, seguimos. Na 36, ele diz assim, Some environmental factors that have contributed to food shortage are. Então, ele está querendo aí que eu levante quais são alguns fatores ambientais que contribuíram para a escassez de alimento. Então, prestem bastante atenção nisso aqui, pessoal. Environmental factors. Tem que ser fatores ambientais. Então, quando a gente vai analisar as alternativas, temos que procurar problemas relacionados a quê? Ao ambiente. Então, eu tenho lá, land degradation, degradação do solo, pode ser? Sim. Deforestation, devastação das florestas, sim. E fuel prices? Não. Fuel prices, quando eu falo de prices,
mesmo que você não saiba o que é fuel, que é combustível, petróleo, prices é preço. E isso aí está associado a quê? A economic factors. Então, a alternativa A já está descartada. Muito bem. A alternativa B, vamos analisar. Climatic change. Muito bem. Mudanças climáticas. Combustion of fossil fuels, né, and floods. Então, aqui, combustão de fósseis, né, e alagamentos. Tudo isso aqui é environmental factors? Sim, é environmental factor. Então, essa aqui é a minha alternativa correta. Se a gente for analisar a C, agriculture, tudo bem. Agora, fertilizers and cost of fruit production, cost, já entra economia, né? Economic factor. Então, aí a alternativa C estaria descartada. Da mesma forma, a D, droughts, que seria secas. Tropical storms, tudo bem, também é environmental. Mas reduced investments in agriculture já entra aí também na questão do econômico. Então, realmente aí todas as outras alternativas trazem fatores econômicos misturados com fatores ambientais. Então, isso significa realmente que a alternativa B é a alternativa correta. Seguimos. A 37. Na 37 eu tenho aí overcrowding of a population in the text means A. Muito bem. Vamos supor que você não saiba o que é a palavra overcrowd, mas a gente tem aí um prefixo que é over. E over a gente sabe que significa acima. Então, se a gente pegar o que a gente sabe, que é over, acima, e da população, então ele está falando de alguma coisa mais. E a alternativa A diz short, que quer dizer pequeno, pequeno número. Então, não pode ser. Depois, place for human beings, um local para os seres humanos. Eu estou falando de mais alguma coisa da população, então não cabe. A great amount of people. O que é great? É bastante. E amount? Quantidade de pessoas. Então, a gente podia até mesmo associar population com people, no caso da dúvida, né? Ou population com inhabitants e excluir já a alternativa B e excluir a alternativa D. E ficar entre a A e a C. E quando a gente pensasse no over, a gente já ia saber que over não é short, é big. Então, a gente fica aí com a alternativa C, certo? Alternativa C, um grande número de pessoas. Então, overcrowding é a superpopulação. Bom, na 38, ele diz assim, the sentence, the change in climate is majorly caused by human activities, means that. Então, quando ele coloca aí essa oração, ele está dizendo assim, que as mudanças no clima é majoritariamente causada por atividades humanas. Então, se você não percebeu, ele usou aí a voz passiva, pessoal. Então, quando ele fala is majorly caused, o que ele fez? Ele tentou confundir você aí e não deixar você enxergar que isso aí era voz passiva quando ele colocou esse advérbio majorly aí no meio entre o verbo to be e o verbo na terceira coluna no particípio, certo? Então, se eu falo the change in climate is majorly caused by human activities, quando eu desfaço essa voz passiva, eu tenho human activities are majorly responsible for the climate change. Então, no caso aí, a alternativa A é a minha alternativa correta, porque eu estou desfazendo uma oração que está na voz passiva, certo?
Muito bem. Lá na C, ele também coloca... na C ele coloca human changes e não human activities. Então, se você percebeu aí o by, human activities, e identificou que essa questão envolvia um conhecimento de voz passiva, você matou a questão. 39. In the sentence. De novo, a mesma sentença. The change in climate is majorly caused by human activities. The highlighted word means. Então, essa palavrinha aí sublinhada, majorly, ela vem de major, né? Porque aquilo que tem LY, os sufixos, né? Quando a gente acrescenta sufixos nas palavras, nós transformamos as palavras. Então, a maioria das vezes que nós colocamos um LY numa palavrinha, a gente está transformando o quê? Essa palavra num advérbio. Então, aqui a palavra major seria o quê? Maior, né? E aí eu tenho on average, não. Basically, também não. Unlikely, não. Up to a great extent, né? De uma forma maior. Então, é aí, majoritariamente. Letra D vai ser a minha resposta. Então, você associa major com great, que é grande, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. A 40. Marque a opção, né? Mark the option which best shows the meaning of the highlighted expression in deforestation of tropical forest due to human pressure. Então, aí, lá na linha 42, né? Para a gente entender esse do to, nós não podemos ficar apenas nesse pedacinho. Vamos voltar lá no texto, na linha 42, e vamos ler um pouquinho de onde sai tudo isso aí, né? Então, ele coloca lá, ó, deforestation of tropical forest due to human pressure has changed climatic patterns and rainfall seasons. Então, o que a gente percebe? Que deforestation of tropical forest, due to. Então, eu não sei o que é due to. Human pressure mudou o padrão climático e as estações da chuva. Então, eu preciso voltar lá na minha alternativa, né, e procurar o que será que esse do to significa. Então, aqui, ó, vamos lá. Owed by, arranged for, caused by, deserved by. Então, no caso ali do texto, quando a gente volta um pouquinho lá em cima e a gente fala de mudança, o que a gente pode deduzir? A gente pode deduzir que é causa. Então, caused by deforestation of tropical forest, caused by human pressure. Vamos voltar lá. Olha lá, ó. Deforestation of tropical forest caused by human pressure has changed climatic patterns and rainfall seasons and led to desertification which cannot support a crop production. Então, aqui no caso, a nossa alternativa correta, o do to, significa caused by. Também poderia ser because, né? Porque o do to é a mesma coisa que because of. Devido a, por causa de. Então, aqui no caso dessa alternativa é, causado por. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos analisar a questão 41. Na sentença, land degradation due to the increased human activities has impacted negatively on agricultural production. It's incorrect to state that. Então, vamos prestar atenção que aqui ele está pedindo para mim o que é incorreto afirmar. Então, vamos analisar a alternativa A. The adverb negatively suggests the idea of something with unsatisfactory results. Muito bem. Então, quando eu digo negativamente, significa que o meu resultado foi insatisfatório? Sim, significa. Então, a alternativa A está correta. Não é essa. A B.
No change of meaning happens if the expression due to is replaced by because of. Olha aí, pessoal, mais uma vez uma questão dando dica para outra. Você está vendo que aqui ele coloca o due to, né? E o because of. Então, essa também é verdadeira. Se eu trocar o do to pelo because of, não altera em nada o significado da minha oração. E ainda me dá uma diquinha para a questão lá de cima, né? Que é because of, caused by, então a gente vê aí que são coisas parecidas. A letra C. The time tense of the sentence refers to a past situation which has no relation with the present moment. Essa é a incorreta. Por quê? Porque o tempo verbal que eu tenho aqui é has impacted, certo? Qual é o tempo verbal que eu tenho aqui has impacted? É o present perfect. Então, pessoal, embora quando eu traduzo eu diga que a degradação do solo devido ao aumento das atividades humanas impactou negativamente a produção agrícola, né? Porque eu sempre falo para os meus alunos, não fiquem traduzindo present perfect como tem impactado, tá? A forma correta de traduzir é impactou. Só que quando eu uso present perfect, nesse sentido, eu quero dizer que uma ação ela começou no passado e ela se estende até o presente momento e ela tem um resultado no presente, certo? Então, assim, quando eu uso passado simples, eu estou dizendo e enfatizando quando a minha ação terminou, tá? Quando eu uso presente perfeito, significa que a minha ação começou, né? Aconteceu, mas ela ainda gera, ela ainda deixa um resultado aqui no agora. Então, essa alternativa C é a alternativa correta, porque o que ela afirma está errado. Então, agora vamos ver a alternativa D. Na alternativa D, ele diz assim: land degradation can be defined as the result of several actions that worsen the quality of the soil. Então, aqui ele está dizendo que a degradação do solo pode ser definida como resultado de várias ações that worsen. Então, você fala assim, nossa, professor, eu nunca vi essa palavra. Eu não sei o que está dizendo aí. E depois você pula a palavra e coloca lá a qualidade do solo. Se você voltar um pouquinho aqui na palavra, ó, vamos pegar a palavra e começar a ler a palavra desde o comecinho, ó. Worse. Ah, o que é worse? Worse é o comparativo de bad. Então, tem alguma coisa relacionada aí com ruim, certo? E aí, o que eu tenho ali atrás? O ED. Então, provavelmente, o que aconteceu aí? Eu peguei um adjetivo e transformei esse adjetivo em verbo, acrescentando aí o ED nele, certo? Dizendo que, então, que é um resultado de ações que pioraram a qualidade do solo. Então, vocês estão vendo, pessoal, como que a gente tem que fazer a prova com calma? Como que a gente tem que observar cada palavrinha? A gente não pode simplesmente ler uma palavra e dizer, meu Deus, eu não sei o que significa isso. A gente tem que procurar dentro daquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente sabe. E aí a gente pega um pouquinho ali, é um adjetivo, é o bad no comparativo, com ED, então deve ser verbo, né? E aí a gente consegue deduzir, a gente consegue inferir o que aquilo significa. Então, no caso aqui, voltando na alternativa correta, é a alternativa C, que na verdade é a frase que está incorreta, né? Então, vamos lá. Mais um pouquinho aí. A 42, ela fala assim: in poverty situation in developing nations, having reduced their capacity to produce food as most farmers cannot afford seed and fertilizers. Então, olha só, ele está pedindo para mim um referente. Então, ele fala assim, a palavra there,
que é aí o meu possessivo, meu pronome possessivo adjetivo, ele está me perguntando a que ele se refere, né? Bom, de cara eu sei que there se refere a they, é plural. Então eu já risco aí a alternativa A, certo? Normalmente, gente, o pronome possessivo, ele vem um pouquinho depois daquilo que ele se refere, né? Então, a gente analisando ali, eu falo assim, poverty situation in developing nations have reduziu their capacity. A capacity de quem? Do developing nations, to produce food. Então, aqui, a alternativa correta vai ser a alternativa B. Ele não reduziu a capacidade, aqui ó, o que é seed? Sementes e fertilizantes. Não foi. A gente poderia ficar na dúvida entre a B e a D, né? Most farmers, a maioria dos agricultores. Mas ele vem lá em cima acompanhando, então, o developing nations. Então, ele se refere às nações, né? Então, a alternativa B. Vamos lá. 43. The sentence, recent global financial crises have led to increasing food prices and reduced investments in agriculture, states that. O que essa oração aí afirma? O que ela fala para mim? Então, ela diz assim, que a crise financeira global recente levou a um aumento do preço do alimento e reduziu os investimentos na agricultura. Então, o que ele está dizendo aí? Que a comida, o preço da comida subiu e o investimento diminuiu. Na alternativa A, de cara, ele já coloca lá, ó, have increased. Investments in agriculture have increased. Mentira. Né? As much as food prices, certo? Então, não. Então, ele está dizendo que os investimentos na agricultura aumentou tanto quanto o preço dos alimentos depois da crise. Mentira, não. Porque o investimento na agricultura, ó, ele fala lá que ele reduziu, né? Ó, reduced investments. Muito bem. A B. Food prices are getting lower. O que é lower? É mais baixo. E aqui está dizendo que increase. Então, essa aí você já arrisca. O C. Investments in agriculture are getting more and more common, since food prices are getting higher. Essa aqui poderia confundir um pouco a gente, porque fala que o food prices are getting higher. Né? Tá aumentando. Mas ele diz que o investimento está cada vez mais comum, e na verdade não é. Ele reduziu. Logo, a nossa alternativa correta é a alternativa D, que diz que os preços dos alimentos estão aumentando e os investimentos estão diminuindo devido à recente crise financeira global. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de questão, né, que ele está pedindo aí para a gente uma paráfrase. O que é uma paráfrase? É você falar a mesma coisa de uma maneira diferente. Então, o que significa increase? Get higher. E reduce, get lower. Então, ele vai usar o verbo get com o comparativo higher e o verbo get com o comparativo lower para parafrasear aí, né, os verbos increase e reduce. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nesse tipo de questão quando a gente tem que dizer o que aquela sentença significa, porque ele quer, na verdade, uma paráfrase. Então, repetindo, paráfrase é uma forma diferente de você dizer a mesma coisa. Vamos lá. 44. Starvation, malnutrition, increased mortality and political unrest are mentioned in the text as examples of. Muito bem. Todas essas palavras aqui,
né? Vamos voltar lá no nosso texto e ver onde que elas estão. Essas palavras estão lá no primeiro parágrafo, na linha 9. Olha só, onde estão todas essas palavras? Essas palavras estão aqui, ó, na linha 12. Então, veja lá. Food shortage has far-reaching long and short-term negative impacts, which include starvation, malnutrition, increased mortality and political unrest. Então, ele começa lá na linha 10, mas elas aparecem, na verdade, lá na linha 12. Então, ele quer saber o que essas palavras mencionadas aí no texto são exemplos de quê, certo? Então, quando você vai lá no texto, ele já fala, ó, negative impacts, which, olha aqui o pronome relativo, include, os quais incluem. Então, starvation, malnutrition and increased mortality and political unrest são o quê? Os impacts da escassez de alimentos. Então, voltando lá na nossa questão, de cara eu já tenho aí a alternativa A. Food shortage negative impacts. São os impactos negativos da escassez de alimentos. Muito bem. 45. The scarcity of food may lead to long-term effects, such as. Então, ele está dizendo aí que a escassez de alimentos pode levar a efeitos a longo prazo, tais como. Então, aí, pessoal, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que voltar lá no texto, né? E procurar aonde é que eu acho essa palavra, né? Essa palavra não, essa frase. Long-term effects. Bom, como eu já tinha procurado aqui no meu texto, né? Eu estou aqui na linha 71. Ele diz assim, ó, there are also long-term effects of food shortage. These include increasing the price of food as a result of demand and supply forces, increasing cost of food production due to the increase in the fuel prices, coupled with persistent drought in grain-producing regions, etc. Então, olha só, pessoal, quando eu pego essa partezinha aqui, né, ele diz lá, ó, the scarcity of food may lead to long-term effects such as. Ele está falando aí de malnutrition e hunger? Não. Ele está falando de increase of food prices? Sim, está aqui, ó. These include increasing price of food. Tá vendo? Então, no caso, é a alternativa B. Vamos voltar lá na questão. Alternativa B, the increase in food prices. Starvation and death, não. E climatic changes, também não. Vamos lá, então. Estamos quase no fim. 46. Investing in clean energy is considered. Então, essa respostinha aqui, a gente vai buscar lá no texto, aqui, ó, na linha 88. There is need to invest in clean energy such as solar, nuclear and geothermal power in homes and industries. Por quê? Because they don't have adverse effects on the environment. Então, aí, de cara, ele já diz por que a gente tem que investir nisso. Vamos procurar a alternativa. Qual é a alternativa que fala que ele reduz os efeitos adversos ao meio ambiente? A alternativa C. Tá vendo, pessoal? É o que eu sempre falo para os meus alunos. A resposta está no texto. Você tem que prestar bastante atenção. Você tem que achar no texto sempre a informação que tem na alternativa. Vamos lá. 47. De novo aí uma questãozinha de referente, né? The personal pronoun they, na linha 91, refers to. Vamos ver lá. O they, aqui que ele se refere na linha 91. Ele fala assim, they don't have adverse effects. Então, olha só, pessoal, o que acontece aqui, ó. Eu tenho lá, né? Ó, there is need to invest in clean energy such as solar, nuclear and geothermal power in homes and industry because they
don't have adverse effects. They can. Tudo aquilo que eu mencionei antes, não é isso? Então, aí no caso, vamos achar aqui a alternativa correta. A alternativa D, os tipos de energia, né? Solar, não é mesmo? E todas aquelas outras, a nuclear, e todas aquelas outras que eu mencionei ali. E a última, mas não menos importante, the text conclusion seems to be. Quando ele fez a conclusão do texto, qual foi a impressão que você teve? Que ele é lógico e exato, que ele é um texto sem sentido, que ele é controverso e útil, excessivo e repetitivo, né? Então, nós temos aí as alternativas. Ao meu parecer, né, esse texto, a conclusão desse texto é lógica e precisa. Então, a minha alternativa A é a alternativa correta. Certo, pessoal? Então, no final desse vídeo, eu vou deixar para vocês aí o meu e-mail, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através das perguntas aqui do canal, logo abaixo aí do nosso vídeo, ou então através do e-mail de contato que eu vou deixar agora aqui no finalzinho do filme. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado aí da nossa correção comentada, certo? E até a próxima. Um abraço!